E aí, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho para dar um recado para vocês. Eu sou o Alê Santos. Em breve chego no seu tocador com o podcast O que vem depois, nova produção da Central 3. É um podcast desenvolvido por mim, no que eu tenho chamado de uma jornada rumo ao desconhecido. Nos episódios trago sempre especialistas em temas promovendo debates e discussões sobre o nosso futuro, misturando política, ciência e cultura pop. Tudo junto e misturado. E é sempre bom lembrar, o podcast que vem depois foi um dos contemplados do programa Mais Vozes, iniciativa da Central 3 e da Apoia-se. Não esqueçam, em agosto, o que vem depois chega na podosfera. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, e eu sou o Caio Belandi, direto do seu estúdio com o Lado B do Rio 334, chegando no seu feed. Bem, para além do dia, né, uma terça-feira, a gente está gravando aqui num horário atípico, você já percebeu que minha voz também não está muito legal. Eu tô de máscara, né, fiquei com um resfriado, uma gripe forte. Já tô até melhor, mas enfim, bom evitar, como a gente está aqui no estúdio. Tô gravando de máscara, então por isso que meu áudio não vai sair tão limpo. Vou tentar falar o menos possível aqui, deixar meus companheiros de mesa e a convidada falarem. O time tá completo. Daniel Soares está aqui no Sauí, Fagner Torres Lima e Luara Ramos com a gente via internet. Também está conosco aqui no Sauí Maria Beatriz Melo, pesquisadora assistente da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center, mestrando em Relações Internacionais pela PUC-Rio. A gente vai tentar entender com ela um pouco do panorama da crise climática no Brasil, principalmente a partir das queimadas que a gente tem visto aí e vivendo principalmente nas últimas semanas. Maria, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, gente, obrigada por me convidarem, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Luara, enquanto o Brasil vai encarando aí mais um episódio do colapso climático, o debate eleitoral em São Paulo vai ficando restrito a um espetáculo dantesco que, depois de mentiras, acusações e cadeiradas, agora conta com um socaço digno de UFC do braço direito de Pablo Marçal no marqueteiro de Ricardo. O braço direito não é o braço direito efetivamente dele, é a pessoa que é o braço direito. Pois é, não foi a mão direita dele, né? Caraca, um socaço. E aí a gente estava discutindo no nosso grupo, né, Luara, como é que a gente faz um debate climático sobre as crises do planeta num cenário político desse nível, né? Bem-vinda. Obrigada, Caio. Olá, todo mundo que nos ouve a partir de agora, meus colegas também aí de Lado B, para a nossa convidada também. Espero te ouvir um pouco sobre isso também, viu, Maria Beatriz? No último Lado B, a gente comentou um pouco, né, Caio, sobre essa escalada da violência na espetacularização da política. Comentamos o episódio da cadeirada. E eu queria trazer esse tema de novo, porque eu acho que isso também dialoga com a demonização das ações políticas e a nossa capacidade de mobilização diante de uma agenda eleitoral sequestrada pela antipolítica, né? A gente comentou também que a pauta climática tem aparecido pouco ou quase nada nas campanhas. Exemplo disso é o candidato que lidera as pesquisas em Porto Alegre, né? O atual prefeito de uma capital que foi praticamente destruída pelas enchentes, ou seja, que teve... se não teve ação, pelo menos teve omissão, né, desse mesmo candidato. E outras cidades também foram destruídas, né, pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, por que nós não estamos falando disso, né? Dessa emergência climática que já traz isso até no nome? E eu já adianto aqui que eu não acredito naquela coisa meio Morgan Freeman, né? Não acho que é parando de falar em coach picareta que ele some, mas pensando em formas de fazer mais barulho que ele, também provocando candidatos a se posicionarem sobre a emergência climática. Eu acho que o papo de hoje tem um pouco, né, desse papel também. A gente quer promover um pouco isso, mas eu acho que a gente pode sair dessa inércia que às vezes a gente sente, né, muito assim, organizando e promovendo esses debates cada vez mais, né, e convidando os convidados a comparecer, os candidatos a comparecerem, nem que seja pelo constrangimento de ter que responder que aquilo não é prioridade.
E isso não é algo que precisa ser pensado ou criado do zero. A gente está aqui com uma representante, né, da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center, mas já existem outras iniciativas também, como a do Instituto Clima de Eleição, né, que tem uma plataforma chamada votepeloclima.org, que elenca uma série de compromissos e lista candidaturas comprometidas com a justiça climática. E eu estou citando uma dessas iniciativas, mas quem está nos ouvindo pode enviar também sugestões. Eu acho que é sempre legal compartilhar, fazer isso circular. Isso também, né, é uma parte de barulho que a gente pode fazer, pode comprar aí, seja nas redes, nossos grupos, enfim. E pensando também em tempo curto e realidades individuais, né? Porque quem já tem candidatos também pode enviar mensagem perguntando que ações esses candidatos ou candidatas pretendem adotar, dando visibilidade a isso. Né, como é que a gente pode enfrentar as mudanças climáticas nos nossos territórios, né, nos nossos municípios. Ou se esses candidatos ou candidatos podem se comprometer, por exemplo, com iniciativas de agroecologia urbana, que são coisas que a gente vê pouca gente falando, talvez as candidaturas, as campanhas nem pensem assim, e é uma forma de fazer essa provocação. Então, são pequenas ações, mas que eu acho que ajudam a pensar no nosso papel nisso tudo, porque, do contrário, a gente se limita a ser, né, espectador ou só ouvinte, né, e eu sei que a comunidade do lado B do Rio é muito mais ativa, seja pelo nosso grupo lá, né, do Conselho Editorial e também nas nossas redes, a gente vê muito isso de uma galera que tem capacidade de formulação e de atuação. Então, por isso mesmo, eu sempre tento trazer essas propostas, eu quero ouvir mais da nossa convidada sobre isso também. Mas eu queria comentar brevemente, apesar de ter sido agora há pouco, né, a gente está gravando, tem pouco mais de uma hora que o Lula falou na abertura da Assembleia Geral da ONU, e eu acho assim, para além do que ele trouxe, né, pouca coisa até que a gente acho que nós podemos nos aprofundar talvez no próximo momento, porque está muito em cima sobre a agenda climática, o que ele disse, mas as ações do governo já estão rolando ou não estão, né? Então, queremos saber disso também. Mas eu queria comentar brevemente, assim, porque eu acho que esse papel de liderança do Sul Global que o Lula tem assumido, mas que muitas vezes tem ações contraditórias, né? Como no caso, por exemplo, não fica muito claro o papel, por exemplo, da Petrobras, né? Que é uma estatal que lida principalmente com petróleo, com combustíveis fósseis, mas também que é fundamental, né, na transição energética. Eu acho que, mesmo dentro dessas contradições, o que possibilita que uma liderança popular como o Lula possa falar e ser uma voz, de certa forma, divergente num espaço como a ONU, que tem perdido credibilidade, inclusive ele foi aplaudido, né, quando falou da falta de diversidade de gênero na ONU, que nunca teve uma secretária-geral. E também trouxe, de novo, a importância de rever esse plano, né, de uma governança global, esse pacto de governança global, ou pensar uma nova forma de governança global. Então, essa voz ela só pode surgir porque, antes dele, existiu uma organização social, e principalmente popular, que permitiu a criação de figuras como Lula, de figuras populares como Lula, que vão trazer essas vozes que são, sim, diferentes, né, dissonantes do que a gente costuma ver, que acaba sendo, né, o que virou a ONU. Parece que meramente as assembleias viraram coisas protocolares e tal, que muito falam, pouco fazem, e às vezes falam até de uma forma completamente hipócrita mesmo, né? Fala uma coisa, a gente sabe que as ações são outras, quando se trata, por exemplo, de conflitos armados. Então, é importante pensar nisso, é importante pensar que essas pequenas ações de organização popular, elas não são tão pequenas assim. Elas podem atuar nas nossas micro-realidades e gerar profundas transformações a partir desse barulho que a gente pode comprar, né? Então, eu sei que não é... deixando de falar do coach Picareta que ele vai sumir, não é assim. Mas a gente pode sim fazer muito mais barulho, até porque somos maioria. Como dizia o avô do Daniel, né? A ONU, o pessoal fica lá, fala e não resolve nada, né, Dani? Fagner, na semana passada, ainda sobre eleições, a gente bateu um papo aqui com o Normando Rodrigues, falou um pouco da conjuntura eleitoral das eleições municipais, abordando um pouco, enfim, do governo Lula 3, né, da realidade atual. E um dos tópicos a gente passou por isso, uma certa desmobilização política da esquerda, considerando que agora novamente a gente está aí no governo, né, através do governo Lula 3, que é um governo, enfim, de concertação, de frente ampla, um governo de centro-esquerda. E aí você, como não participou na semana passada, você queria falar um pouco sobre isso, né? Bem-vindo.
Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado, Caio, obrigado, Luara. Obrigado, Maria, obrigado, Daniel. Queria falar um pouco sobre isso, cara. Venho batendo nessa tecla já há algumas semanas, né? Meses, eu diria. Nunca andei tão desmobilizado, politicamente, eleitoralmente, né? Vamos falar dessa forma. Nunca andei tão desmobilizado eleitoralmente como nessas eleições atuais. E eu acho que essa desmobilização ela é muito fruto de algo que eu venho batendo na tecla já de algum tempo, que é a desmobilização generalizada que eu vejo na esquerda como um todo, né? Recentemente estava ouvindo um podcast, né? Podcast dos nossos ex-parceiros da Livraria Leonardo da Vinci, né? O Subsolo. Onde o entrevistado foi o professor Alisson Mascaro, né? O professor Alisson Mascaro falou uma coisa que veio muito ao encontro do que eu tenho pensado, né, recentemente. Uma das coisas que a gente mais colocou ao longo dos últimos anos, né, os últimos 4 anos do governo passado, né, era a total mobilização que que o governo passado fazia de sua base, né? Uma mobilização constante, tanto virtual, mas também presencial, né? Nas ruas. Eram enormes as quantidades por mais que não fossem sempre cheios, mas sempre tinha algum tipo de mobilização, fosse em datas patrióticas ou em datas que eles consideram emblemáticas, né? É, Sempre houve uma mobilização, né? A base neofascista brasileira, depois que ela saiu do armário, ela vive em constante estado de mobilização. E essa mobilização a gente nunca vê do nosso lado, né? Para a gente colocar qualquer 200 pessoas na rua para falar de uma pauta que, enfim, todo mundo defende, vamos colocar aqui, por exemplo, né? Uma pauta qualquer, uma pauta bem generalista que, em sã consciência, nenhuma pessoa é a favor, né? Por exemplo, A pessoa é contra. vamos para a rua, não, a favor, né? Vamos para a rua contra a pedofilia, que seja, né? A gente não consegue reunir 200 pessoas para poder fazer um barulho e falar sobre isso, né? A gente não consegue. E o outro lado não só consegue, como se pauta o tempo inteiro nessa mobilização. E aí, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, a gente fica igual baratas tontas, sem saber para onde correr, para onde andar, pedindo voto para os nossos candidatos na eleição, seja nas eleições presidenciais, para governadores, ou como agora, nas eleições para prefeitura, para vereança, porque a gente não faz esse diálogo, a gente não faz essa mobilização popular como ela deve ser feita. E aí a gente tem que ficar fazendo depois campanha nos nossos próprios nichos. Então eu ando pela cidade e vejo o candidato de esquerda só fazer campanha no Largo do Machado, em Laranjeiras, na Zona Sul, em Santa Teresa, porque ou ele não pode entrar em determinados espaços, né, na Zona Oeste, na Zona Norte, não pode entrar porque nunca entrou, porque nunca procurou entrar, né? Ou ele não conhece esse eleitorado. E aí vive todos eles no mesmo conforto de pedir voto nas zonas mais abastadas da cidade. É o que a gente vê hoje, né? Ontem, por exemplo, saía do centro do Rio e ia em direção a Laranjeiras. Passei no Largo do Machado, contei 7 candidatos do nosso campo democrático popular. 7 campanhas, né? Os candidatos não estavam lá especificamente, mas as bandeiras, os cartazes, os folhetos estavam lá. Nada mais, nada menos que 7 candidatos do nosso campo fazendo campanha no mesmo lugar, né? No entanto, eu moro no subúrbio do Rio e não vejo um panfleto que seja de candidato de esquerda, porque a esquerda não chega aqui. Para não dizer que não vi, recentemente peguei o metrô, subi a passarela do metrô e vi um cartaz do candidato que, inclusive, nós entrevistamos recentemente aqui, que foi o Rick,
né, que tem a pauta que, por sinal, né, é uma pauta de esquerda, mas é uma dessas pautas que nenhuma pessoa em sã consciência, né, deveria ser contra. Eu diria que não, porque é uma pauta de classe, né? Nenhuma pessoa em sã consciência da classe trabalhadora deveria ser contra. Eu estou falando da maioria, Daniel. A maioria somos nós, né? Ninguém em sã consciência da classe trabalhadora, que é a maior classe que tem, é a classe que sustenta o Brasil e o mundo, né? Nenhuma dessas pessoas deveria ser contra, que é a pauta da superexploração do trabalho, né? A pauta contra a escala 6x1. Então, para não dizer que não vi recentemente um panfleto dele colado na passarela do metrô, aqui próximo da minha casa, na zona norte do Rio, onde eu moro. Fora isso, não tem. Né? E é isso que eu ando pensando muito, sabe? Que me levou a fazer esse comentário no início do programa de hoje. Né? A nossa desmobilização, ela é trágica. Ela é trágica para o país, ela é trágica para as nossas vidas e ela é trágica para o futuro da humanidade, em última análise, eu diria. Porque somos nós, a esquerda anticapitalista, a esquerda que percebe que esse modelo econômico ele já se esgotou e de agora em diante é só ladeira abaixo, é só morte, é só miséria, é só populações e mais populações se deslocando ao redor do globo em situação de refugiado. Né? Somos nós que, se nós não nos mobilizarmos, né, o caminho, o futuro é só o abismo. Então, muito baseado no que eu venho refletindo nos últimos dias e que vem, inclusive, fazendo com que eu me afaste mesmo do debate eleitoral que está posto aqui no Rio de Janeiro, porque eu, particularmente, quero fazer discussões bem maiores, né, do que simplesmente conseguir voto para eleger A, B ou C. Né? E levando também em consideração ao que o professor Alisson Mascaro falou nesse podcast que eu recomendo que todo mundo ouça, né, que é o Subsolo, eu achei interessante frisar esse assunto na abertura do programa de hoje. A nossa desmobilização popular, a desmobilização do governo federal, essa desmobilização ela é a nossa ruína, ela vai levar a gente para o abismo, vai fazer com que cada vez mais existam Pablos Marçais e partidos novos pautando a discussão política do dia a dia e, em breve, pautando a discussão política nas cadeiras dos parlamentos. Daniel, a gente está gravando aqui na terça, né? Ontem, na segunda, portanto, o cantor sertanejo Gustavo Lima teve prisão decretada por suposto envolvimento na fuga de empresários suspeitos de lavagem de dinheiro com casas de aposta. E aí, nesse caso, que é bom lembrar também, né, envolve a influenciadora Deolane Bezerra, que inclusive teve mandato de soltura recentemente também. Acho que foi ontem à noite. Né? O Gustavo Lima, nesse esquema, também seria suspeito de ser sócio nessa lavagem de dinheiro. Tem parte das ações de uma das empresas, né, a VaideBet. Enfim, teria recebido aí valores bastante milionários no esquema. E de alguma forma, que a gente ainda não sabe bem qual, porque as coisas ainda estão, né, vão ser descobertas aos poucos, o fato é que Gustavo Lima é um nome que liga a lavagem de dinheiro através dessas tais bets, né, as casas de apostas online, e o agronegócio, né, porque ele é o principal ídolo do sertanejo, né, o sertanejo atual, o sertanejo universitário, que é um movimento que o pessoal chama de agropop, por exemplo, né? É um movimento que é amplamente difundido e mantido pela grana desses empresários gigantes do agro. Então, como é que você vê aí, você que é o nosso economista do povo, como é que você vê essa ligação aí entre Gustavo Lima, agronegócio e bets? Só para não ficar na boa noite, né, a todos e a todas, só para não ficar no Teoria da Conspiração, existem várias reportagens, né, quem quiser olhar na internet, sobre a interferência, né, de grandes empresários do agro em rádios, né, em métrica de internet para a divulgação da música dita sertaneja, né, o agropop. Prefeituras pequenas, de cidade de 10, 20 mil habitantes, que gasta toda a verba de cultura para pagar 1 milhão para o Gustavo Lima e para outros também. A gente não tá fazendo nem juízo de valor sobre você gostar ou não. E a operação na qual ele foi envolvido, né, que é aí lavagem de dinheiro de bet e tal, a gente tem visto também
pipocaram aí nas últimas semanas, nos últimos meses, vários estudos demonstrando do impacto financeiro que isso está sendo nas classes populares brasileiras, né? Está levando aí, dependendo do estudo, de 10% a 20% do orçamento familiar. E a gente sempre fala, né, que quando a gente defende política de transferência de renda, política social, que dinheiro na mão do pobre é dinheiro na mão da economia, né? Porque ele gasta em alimentação, gasta em produtos e serviços básicos. Quando o dinheiro vai para a Bet, né, é um poço sem fundo, porque isso daí está indo para meia dúzia de empresário e uma parte fora do país. Mas o debate que tem sido feito, né, sobre as bets, em cima disso, e nas tentativas do governo de regularização, às vezes descambam muito para um campo moral, né, do jogo, etc., jogar ou não jogar. Mas, na verdade, o que eu queria falar, dentro da sua pergunta aí, é que tanto a Bet quanto o agronegócio que desmata, que provoca queimada, nós vamos falar aqui bastante no programa, e que o Bet tem também suas relações com crime organizado, né? A gente viu aí dentro dessa investigação da Polícia Federal, várias dessas casas de aposta que estão pipocando por aí têm ligação com bicheiros, do Nordeste também, do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc. Virou mais uma modalidade para ganhar dinheiro e para lavar esse dinheiro. Mas, ao fundo, no final, quem acaba operando todo esse dinheiro é o sistema financeiro, né, brasileiro. É para onde flui o dinheiro do agro, seja ganho legalmente, seja ganho ilegalmente, é para onde flui também o dinheiro das bets e essa lógica né, da individualista, que é propagada também por redes sociais, pelos coaches da vida, pelos Pablos Marçais e tal, ela está sempre muito ligada também a essa ética de ganhos no mercado financeiro. E acaba sendo essa galera que defende, né, via imprensa corporativa, políticas econômicas e políticas públicas que só interessam a eles, né, e que não interessam ao coletivo. Então, quando a gente vê aí pipocando bet, agro, corrupção e queimadas, né, parece grito de guerra de movimento estudantil, né, de que o problema é o capitalismo, mas acaba que no fundo né? Então, fica só trazendo essa reflexão aqui, que no fundo o cassino é o mesmo, só muda a reputação de quem está distribuindo as cartas. Que é aquele, falando em carta, né, aquele meme do cara batendo a carta na mesa e falando, isso é culpa do capitalismo. Não tem muito o que dizer mesmo. Claro que a análise, tem outras análises aí, a gente vai falar sobre bets em breve. A gente quer falar sobre isso, porque tem muita coisa passando batido, interesses de grandes capitalistas. Tem empresas grandes de comunicação que estão licenciando suas bets, né? Exato, tem empresas estão fazendo muita reportagem, talvez querendo minar a concorrência. Pois é, limpar aí, né? Enfim, muita coisa para falar, a gente pretende falar em breve, a gente já tá mapeando aí convidados. Antes da gente iniciar o nosso papo com a nossa convidada, a gente tem aqui uns recadinhos para dar. Lembrar vocês que está confirmada a live de apuração do lado B, no dia da eleição, né? No dia 6 de outubro, a partir das 6 horas da noite, né? Das 18 horas. A gente vai estar aqui no Céu Estúdio acompanhando a contagem de votos e repercutindo os principais resultados da esquerda no Brasil. A live será transmitida no nosso canal do YouTube. Então a gente reforça o pedido de você ir lá em youtube.com/LadoBDoRio, assinar o canal e ativar as notificações para você ser lembrado desse e de outros conteúdos, né? Não basta, hoje em dia com o algoritmo do jeito que ele tá, você não basta seguir mais nada, você tem que pedir para notificar, porque senão não aparece. A gente teve aí alguns relatos de pessoas que seguem a gente no YouTube e não estão sendo notificadas, não aparecem os novos vídeos, né? Então tem que ativar as notificações. A gente também aproveita para passar o chapéu, ajudar a financiar essa live, que vai ser uma coisa assim de primeira linha. A gente não quis fazer em casa, porque, enfim, em casa o áudio às vezes fica ruim, o vídeo fica ruim, a internet fica estável. A gente quis vir aqui pro estúdio, trabalhar domingo é caro, né? Tem que ser mesmo. A gente precisa pagar os colaboradores, essa estrutura do Sauí. Então, se você tiver aí com 5, 10, 20 reais sobrando, você pode fazer o Pix para ladobdorio@yahoo.com. A ideia é que você acompanhe com a gente, né? Você deixa aí a Globo News no mudo e acompanhe com a gente essa marcha da apuração e a festa da democracia com o lado B. A gente já fez isso em 2020. Então, se você tiver com uma graninha sobrando aí, você faz o Pix para ladobdorio@yahoo.com. Qualquer valor que você puder nos dar vai ajudar para a gente cobrir aí os custos. Se por acaso você é um empresário de esquerda e acha que é seu produto, sua marca, sua empresa
tem a ver com a nossa audiência, com o nosso programa, quer anunciar na live, você pode mandar um e-mail para ladobedorio@yahoo.com, que a gente trata por lá, a gente negocia por lá. E aí tem outro recado também, o Lado B do Rio está na fase final do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. A gente está concorrendo na categoria Assuntos Diversos. Abriu a votação essa semana, então você pode votar todo dia, um voto por categoria por dia, lá no site prêmiompb.com.br. prêmiompb.com.br. Tá aí no link, a gente vai botar no link da descrição do episódio. A votação vai até o dia 23 de novembro. Bem, agora a gente vai ao que interessa, vamos entrar no tema do episódio. Maria, a gente tem visto aí nas últimas semanas se multiplicarem os casos de queimadas no Brasil. E aí a gente até estava conversando em off, né? A gente queria uma explicação didática, né? Começar pelo começo, digamos assim, até porque a nossa audiência não necessariamente está iniciada no tema, enfim, porque é um tema que vai passar por agronegócio, vai passar por várias questões que de repente fogem à realidade da nossa audiência, a nossa também. Então, queria que você explicasse pra gente o que explica, né? Qual a explicação, ou as explicações, ou enfim, as hipóteses, né? Pra gente ter visto aí nas últimas semanas já níveis, né, e quantidades de queimadas que são tão grandes em tantos locais do país. A gente tem visto anualmente, acontece, por exemplo, no norte, já é meio que tradicional, mas esse fenômeno se ampliou em quantidade, em relevância, em locais. Como é que você e os pesquisadores têm visto esse fenômeno desse ano, né? Quais são as explicações para isso? Então, gente, de novo, obrigada por me chamarem, por estar aqui. Eu acho que se relaciona muito com o que cada comentário relaciona com isso que a gente está falando, porque agora pouco falou que a culpa é o capitalismo, a culpa é isso, e tem, em parte, sim, a culpa é o capitalismo. Acho que muito quando a gente pensa nas queimadas, no calor, a gente fica falando, são as mudanças climáticas, o planeta está mudando, e é isso, e vai ser daqui para pior, vai todo mundo morrer, o planeta vai acabar. Sim, as mudanças climáticas são um grande problema que a gente tem que resolver, mas as mudanças climáticas, por exemplo, não são a causa das queimadas que a gente está tendo agora. Elas são a consequência. Então, a gente nunca, quando a gente discute entre si, e principalmente quando a gente tem uma pegada, assim, mais preocupada com o sistema do que com problemas individuais, a gente sempre diz que mudanças climáticas não são a causa, são a consequência. Então, a mudança climática está representando algum problema que a gente está vivenciando, que é, com certeza, o nosso modelo de produção, o nosso modelo econômico, que é completamente explorador, expropriador, apropriador e também poluidor. Então, considerando isso, ok, vamos falar. Mas as mudanças climáticas estão, sim, influenciando o clima que a gente está vivendo no dia a dia. Só aqui, no Rio de Janeiro, o inverno foi praticamente inexistente nesse período. A gente já está na primavera. Mas aí, e as secas estão ficando cada vez mais fortes em vários lugares do mundo. A gente também teve problemas esse ano com chuvas muito intensas. Então, as mudanças climáticas, elas aprimoram, né? Aprimoram com uma palavra bem ruim, mas assim, elas intensificam os problemas que a gente está passando. E, com isso também, cria um ambiente mais propício para queimadas, para incêndios, que realmente intensificam o potencial de estrago que a gente está vivenciando hoje. Mas, novamente, não é... E também a gente está vivendo o El Niño e tal, e tudo se relaciona, assim, clima. Ficam coisas, assim, muito gerais que ficam na nossa cabeça, que pode parecer, a gente não tem controle sobre isso, é a Terra que está falando, a Mãe Natureza está falando, a gente só tem que escutar. Não, a gente não só tem que escutar e nada vai acontecer. A gente tem que mudar os nossos hábitos, a gente tem que... Não só os nossos hábitos, mas tem que mudar o nosso sistema e o nosso modelo de produção. Então, considerando isso, que o clima está muito mais propício para essas queimadas, e por isso que está tendo em tantos lugares do Brasil, não só, por exemplo, agora esse período assim de agosto, setembro, Pantanal é o período clássico assim de queimadas. Clássico porque é comum, mas realmente estão tendo queimadas mais intensas no Pantanal, justamente por causa da intensificação das mudanças climáticas e do sistema que a gente está vivenciando. Mas a gente também teve muita queimada agora na Mata Atlântica.
A gente tá falando muito da Amazônia também, a gente fica preocupado com a Amazônia, que é um bioma super importante, realmente, assim, que as chuvas da Amazônia vêm praticamente para todo o país, principalmente para a região sul-sudeste. Mas no mês de agosto agora, o bioma que mais sofreu com incêndios e queimadas foi o Cerrado, que também é um bioma super importante, que a gente tem que ficar ligado, porque o Cerrado, junto com a Mata Atlântica, são os 2 hotspots aqui do Brasil, que hotspot é como os cientistas definem um bioma ou alguma região assim que tem espécies endêmicas, então espécies que só tem ali em mais nenhum lugar outro do mundo e que está em risco. Então a gente já tem 2 biomas em risco e que não é a Amazônia nesse sentido assim da gente perder essa biodiversidade dessas espécies, porque não tem mais em outro lugar do mundo. Então o Cerrado é outro bioma que a gente tem que prestar muita atenção, que acaba, assim, em questão de prioridade, acaba saindo um pouco. Mas então, o que a gente vê disso? É um ambiente propício para queimadas, mas elas não são queimadas naturais. São queimadas que vêm da ação humana. Não só da ação humana, mas da atividade econômica. Então, vem, com certeza, do agronegócio, vem de grileiros, vem de atividade ligada à mineração, para tentar limpar a área para exploração. Só que aí acaba saindo de controle, pode acabar saindo de controle, ou então é intencional mesmo. Só que tudo isso ainda está sendo investigado, então, supostamente, né, gente? Mas está tudo sendo investigado pela polícia, acho que saiu nesse mês que cerca de 85, 95 inquéritos já abriram pelo MPF para investigar as queimadas no país. E aí ver das áreas, o que vai acontecer. Então, assim, tudo ainda está em aberto, a gente não sabe exatamente como exatamente, mas para ter tantas queimadas em biomas tão diferentes, por exemplo, na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, aqui na Mata Atlântica, em São Paulo, para ter áreas urbanas, né? Brasília. Regiões urbanas, exatamente. Para ter tantos lugares diferentes, assim, não é só a mudança do clima, é atividade humana, só que está cada vez mais propício e ampliado essas queimadas. Mas é atividade humana, mas quando a gente fala atividade humana, não é assim, qualquer pessoa, sei lá. Óbvio que também tem isso, assim, a pessoa bota o lixo na beira da estrada e queima. Isso realmente acontece e pode gerar, sim, um grande estrago, pode criar um incêndio florestal. Mas a gente está falando também de grandes atividades que querem limpar a área para poder produzir mais, para criar pasto, para criar gado. E acaba tudo... É um sistema que vai se retroalimentando. E dessa forma, só para deixar claro, dessa forma parece um pouco orquestrado. Há uma hipótese de que isso seja orquestrado. Como é que os pesquisadores estão trabalhando com isso? Se não se é mera, digamos assim, coincidência, porque em diversos locais, em diversos biomas, o agronegócio, ou mesmo às vezes nem o grande agricultor, mas talvez o médio agricultor trabalhe dessa forma. Como é que os pesquisadores estão vendo? Fala-se muito, né, sobre parece orquestrado, não é orquestrado, não é só uma coincidência de um grande momento de queimadas que de fato acontece, e enfim, como é que vocês estão trabalhando com isso? Então, a gente ainda também está observando, porque as coisas estão acontecendo agora no calor do momento, e óbvio que vai vir, assim, denúncias ou alguma coisa assim, isso é orquestrado, então não, é só coincidência. Assim, tá muito... Recente, acho que ainda tá muito recente pra gente bater o martelo sobre isso, e tá sendo investigado, obviamente. Sim. Mas, assim, se for uma coincidência, é uma coincidência muito propícia. Mas eu não acho que é um negócio tão orquestrado, por exemplo, quando a gente pensa em incêndio orquestrado, a gente pensa naquele Dia do Fogo, em 2019, que foi absurdo, que foi no estado do Pará, em várias... seguindo uma estrada, que eu não vou lembrar qual é a estrada agora, mas, assim, uma grande região do Pará foi de incêndio orquestrado por apoiadores do antigo presidente, do presidente Bolsonaro, que estavam apoiando as políticas antiambientais, que realizaram um grande incêndio, Dia do Fogo, que aumentou drasticamente o índice de queimadas e incêndios na região amazônica, e que teve impactos muito grandes. A cidade de São Paulo ficou em névoa e tudo mais. Então, assim, é uma imagem recente que vem na nossa mente, mas eu não sei se tá tão orquestrado assim, nesse sentido, tão organizado. Entendi. Mas pode ter, pode não ter, mas a questão é que realmente não é algo específico de um bioma, é algo que foi se alastrando
mas é algo também que está relacionado com o calor que a gente está vivendo, com as secas. A gente já está num momento assim, de seca e estiagem em alguns biomas, como a Amazônia, como o Cerrado, mas que se intensifica com o clima que a gente está vivenciando. Mas a gente ainda não é capaz de bater o martelo sobre isso. Maria Beatriz, a gente, quando fala, né, de emergência climática, então quando vai pautar, né, a questão do meio ambiente, parece uma coisa apartada das cidades, mas a gente assistiu esse ano, em outros anos também, mas esse ano eu acho que teve mais até profundidade esse debate. A gente assistiu imagens assustadoras de cidades inteiras, né, tomadas por fumaça, baixa umidade, as pessoas relatando, né, desconforto, porque isso impacta diretamente na saúde de populações inteiras, numa relação aí da qualidade do ar, aumento de doenças respiratórias, por exemplo. Então, eu queria saber, assim, queria que você ajudasse a gente a pensar, né, entre as ações do governo federal, que já foram tomadas até agora, ou que ainda falta fazer, o que é necessário para que a gente possa proteger, né, ou cuidar das pessoas diante dos efeitos dessas queimadas? Certo. Outra coisa que eu esqueci de responder você, Caio, antes que você perguntou, é sobre se é algo muito específico, assim, de pequenos produtores ou se é grandes produtores. Acho que pela quantidade do nível de incêndio que está se alastrando, não é atividade, assim, de pequenos produtores que fazem uma queimada para abrir a terra, para propiciar o solo, deixar mais fértil para fazer a produção. Isso é uma queimada comum, é uma queimada controlada, e que a gente também não pode ficar culpabilizando os pequenos produtores, ou então, ficam falando os povos das florestas, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, que queimam e não sabem cuidar da floresta. Não, muito pelo contrário. Eles têm um contato maior com a região das florestas, com a região da sua mata local, tem uma preocupação com isso, é um trabalho muito mais cuidado com a terra e com a floresta, e que a gente não pode culpabilizar eles por isso. Isso é realmente uma atividade de grandes produtores e de gente envolvida com grandes atividades e grandes projetos, como agronegócio, pecuária, mineração, então, grilagem. Então, assim, a gente não pode levar nesse ponto, assim, de culpabilizar por não sabe cuidar da terra, não sabe lidar com isso. Não é nada disso. Agora, sobre a sua pergunta, sobre como é que a gente pode pensar em cuidados de saúde, eu acho que essas queimadas também, elas deixaram muito mais claro, infelizmente, assim, pra gente que vive na cidade, como a gente tá tão desconectado da floresta, do campo, e, assim, a gente tem que sentir na pele, ou então sentir no nosso ar aqui nas cidades, pra gente realmente ter uma preocupação. Porque antes da fumaça vir pra cá, há um mês, Manaus já tava assim... Manaus é uma cidade grande, mas Manaus já tava com fumaça e não era tanto a nossa preocupação. Começou a ficar mais nossa preocupação quando chegou em São Paulo, quando chegou no Rio. Mas, assim, acho que uma grande coisa que a gente tem que pensar é realmente ir pra futuramente como é que a gente vai pensar na qualidade do nosso ar. De como se cuidar com isso, porque a gente vê cidades na China, cidades no Japão, que as pessoas ficam de máscara andando por causa da poluição, e a gente fica, nossa, que coisa distópica, que coisa assustadora. A gente tá aqui vivenciando isso de perto também, só que a gente não tem essa preocupação com a qualidade do ar. Então, mas no sentido, assim, que não tem que ser uma preocupação individual, eu vou usar minha máscara, eu vou usar isso, mas tem que ser uma preocupação geral, tem que ser uma preocupação da estrutura, tem que ser uma preocupação da cidade, do estado. E isso também se relaciona muito com a pandemia de Covid. Não sei se vocês conheceram um canal, assim, no Instagram, que é Qual a Máscara, da Bia Klimek, que agora ela tá fazendo pós-doutorado em San Diego, e ela trabalha muito com o estudo de qualidade do ar, e ela tem um trabalho muito importante de pensar nisso, de qualidade do ar, de como pensar em eventos, em espaços, assim, comuns de trabalho, como é que a gente pensa na qualidade do ar, porque a gente só pensa em ar-condicionado ou do calor, mas não pensa, assim, qual é a qualidade do ambiente que a gente tá. Se uma pessoa tá doente com Covid e tá sem máscara nesse espaço fechado, e aí? Tipo, a pandemia passou entre muitas aspas e a gente não vai pensar nisso? Então, quanto mais isso se relaciona também muito com essa questão de saúde. Então, as coisas vão se interligando. As mudanças climáticas, elas não são a causa, elas são a consequência, mas são uma consequência que é transversal, vai interligando vários problemas que a gente vai vivenciando, e pra gente pensar realmente isso como um problema realmente transversal, que passa da dimensão só do clima, do meio ambiente, da saúde. Tem
muita coisa envolvida, então tem que ser... Quando a gente pensa também no que a nossa cidade pode oferecer para isso, pra gente trabalhar com as mudanças do clima. A gente as cidades são obrigadas agora, né, a terem um plano climático para tratar com as mudanças climáticas, mas não pode ser no sentido só, vamos pensar em reduzir emissões aqui. Não, tem que pensar não só na redução de emissões, mas como é que você vai lidar com o impacto das mudanças climáticas na sua população. Sim. Numa escala geral. E eu acho que é isso também que a gente tem que ficar mais em cima e ficar pressionando para não ser só uma preocupação em questão de números, eu vou reduzir as emissões em tantas toneladas, que você não olha e você pensa, o que isso significa de tais toneladas? Né? Você não consegue... Você não consegue mensurar assim, tipo... e mostrar para as pessoas, né? Porque aí quando a gente fala de clima, né? Como você falou, né, Maria? A gente está falando de transversalidade de temas, né? A gente está falando de transporte, tá falando de educação, falando de saúde, tudo isso, o clima... A gente está falando de tudo moradia, exato, principalmente habitação, algo que a gente fala bastante. Saneamento. Então, assim, são todos os temas, praticamente todos os temas de política, praticamente não todos os temas de política pública, eles vão, até porque a gente está falando do planeta, né? Na análise mais macro, né? A gente está falando do planeta, da saúde do planeta, né? Aquela coisa da ecologia dos anos 80, né? Da vida do planeta, da vida humana, que, enfim, tem todos os temas interligados, né? Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Eu ia completar porque eu falei assim, até trouxe isso na minha fala inicial por isso mesmo, porque eu citei o governo federal, mas isso acontece a partir dos territórios. A gente tem que envolver mesmo outros agentes. A gente sabe, por exemplo, da responsabilidade dos governos estaduais, que não estão comprometidos de forma alguma, né? Alguns faltaram às reuniões, e aí vão para as redes sociais e fazem seus vídeos, instando suas bases, mas as ações ficam limitadas mesmo, né? Eu vi uma entrevista recente da ministra Marina Silva falando, né, sobre, por exemplo, a dificuldade de agir diante de uma calamidade, porque só pode ser decretada a partir do momento da calamidade. Então, como é que a gente previne? Não tem instrumentos, inclusive até políticos e jurídicos, né, para isso, e ela chamou a atenção, é uma das coisas. Então, assim, essa provocação até a partir da economia também, porque a métrica de carbono realmente, né, como disse Maria Beatriz, não diz muita coisa, é cada vez mais subjetivo. Criou-se uma ideia de economia verde que não se realiza, né, ela se realiza só nas ações, nas trocas, no que é possível mensurar, e por isso mesmo também transformar em transações financeiras, né? Mas a gente não está vendo impacto na vida das pessoas, pelo contrário, está vendo tudo se deteriorar. E por isso, assim, né, eu te perguntei justamente para a gente começar a pensar o que pode ser feito, né? A partir das ações, inclusive, de organização da sociedade, organizações populares, porque realmente parece que são palavras assim ao vento mesmo, né? A gente vê as pessoas falando, mas não se transformam em ações, ou quando se transformam são só para poder literalmente apagar incêndio, né? Exatamente. E eu acho que também essa provocação que você trouxe é super importante, porque às vezes a gente fica tão preocupado no nível nacional, internacional, tipo, esse evento na ONU, as convenções do clima todo ano na ONU, vai ter uma ano que vem aqui no Brasil, que está sendo super falada. Eu, como uma pessoa aqui da cidade do Rio de Janeiro, não tenho como alcançar esse espaço, não tenho como chegar lá, não tenho como fazer minhas demandas serem escutadas até lá, então não vou ser ouvida, como é que eu não posso engajar e tal. Não, tem como fazer um engajamento, do local até o global, sabe? Esse engajamento vai se evoluindo, vai chegando até o global. A gente pode não estar tão perto assim, pode não estar presente nesse espaço de conversa, mas se a gente começa do local, se a gente começa a fazer nossa mobilização, se a gente começa a fazer nossa pressão, considerando que a gente vai ter uma eleição municipal daqui a 2 semanas, tem como a gente ter esse engajamento, e tem como ter essa preocupação, e tem como também ter essa pressão
E é isso, pedir transparência, pedir pra provar que tá fazendo alguma coisa. E acho que também tem um negócio muito legal que eu comentei, né? Que as cidades têm que ter um plano de mudança climática, e a cidade do Rio de Janeiro tem e legal, não é tão legal. Mas o Instituto Pax, que não sei se vocês conhecem, eles acabaram de lançar uma campanha super importante que chama Rio, a capital do caos climático, não a capital do G20. Porque eles fizeram uma análise que o plano municipal de mudanças climáticas, ele não inclui a região que é a região maior poluidora da cidade, que é a região que tem a Ternium de Santa Cruz, que é uma indústria super poluidora. Antiga TKSSA. Isso, exatamente. E não inclui o plano tem um espaço, assim, de vamos reduzir emissões nessas áreas, tal, e não inclui essa região nesse plano. Então, como é que você não inclui a região que é a maior poluidora, a maior emissora, no seu plano de redução de emissões? No seu plano municipal para o clima. E aí eles estão fazendo E a maior emissora não é por causa do Fusca velho do morador de Sepitiba e Santa Cruz. Exatamente. Né? É por causa de uma indústria indústria poluidora. extremamente poluidora. Um único CNPJ. Exatamente. Então, eles estão fazendo esse processo de mobilização muito legal. Semana passada teve o lançamento da campanha e agora eles estão divulgando. Então, eu recomendo também vocês entrarem no site do Instituto Pax e procurarem mais sobre... Eles têm um estudo sobre os impactos da Ternium na população, na região, na Bahia, e também agora essa Rio, capital do caos climático. A gente, inclusive, falou sobre isso no lado B, logo nos primórdios, lá nos primeiros programas. Nós fizemos um programa sobre a TKCSA e falamos sobre o histórico de chuva de prata que ocorre naquela região, população com alto índice de câncer, né, a pessoa que vive no entorno, inclusive em função disso. Mas eu queria falar, Maria, retomando essa questão, a gente, quando tem um debate um pouco menos, eu diria, cínico sobre mudança climática, a gente procura falar aquilo que é necessário dizer, que é a necessidade urgente de mudança do modelo econômico, do modelo produtivo, se a gente quiser que a Terra ainda seja habitada pelos seres humanos ainda por mais séculos. Do jeito que a coisa está, não sei se a gente chega ao final deste. Mas nem sempre esse debate pode ser menos cínico, né? Às vezes esse debate requer uma alta, uma média ou uma baixa dose de cinismo. E aí, se a gente for falar num nível de, talvez, média dose de cinismo, a gente vai falar sobre a manutenção desse modelo, mas com ações paliativas, né, que supostamente freariam as mudanças, freariam os impactos, né, os impactos que a gente vê hoje já são cada vez mais dramáticos. Só esse ano a gente está vendo, mais uma vez, a região norte com a maior seca de sua história. Hoje mesmo saiu uma notícia sobre o rio Tapajós, que é um dos principais ali da região de Alter do Chão, ali do Pará, Santarém. A gente teve as chuvas no Rio Grande do Sul, né? Isso só esse ano, né? A gente tem aí, né, as queimadas que aconteceram nas últimas semanas, que levaram a qualidade do ar a uma situação terrível, né, levando uma série de problemas para nós, seres humanos, mas e também, enfim, para os animais, né, que acabaram, que morrem nessas queimadas todas. E aí a gente vem sempre ouvindo dizer, foi uma promessa de campanha, inclusive, do governo atual, a criação da autoridade climática, e que com essa autoridade climática a gente, né, teria mais, a questão ambiental ela teria mais atenção e transversalidade nas demais políticas de governo que precisam ser aplicadas para que a gente tenha uma qualidade de vida superior em relação ao que vinha sendo a liberada total que vinha acontecendo no governo passado, né? A famosa passar a boiada, né? Nós tivemos um ministro do Meio Ambiente que usou
justamente essa terminologia, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? Eu queria que você falasse como pesquisadora, né, até que ponto as medidas que o governo atual, né, propõe, elas são efetivas para frear esse estado de coisas que a gente vem vivendo, e que você falasse também de iniciativas, se você souber, né, no caso, iniciativas internacionais, o que vem sendo feito por governos internacionais que, pelo menos teoricamente, tentam levar a pauta ambiental como algo importante, né, como algo central de suas políticas mundo afora. Queria que você falasse sobre isso. Ok, ótimo, obrigada. E é ótimo que você falou isso, eu tô agradecendo porque a gente na plataforma socioambiental vai lançar um estudo nos próximos meses sobre a ambição climática dos países BRICS, em que a gente analisou cada um dos 5, né, que a gente ainda não analisou o BRICS expandido, mas as políticas internacionais e domésticas, incluindo as NDCs, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que quando um país assina um acordo de Paris, ele se compromete a apresentar uma NDC para dizer, é isso que eu vou fazer para reduzir minhas emissões, para cumprir o objetivo do acordo. Então, a gente está trabalhando, a gente está finalizando esse estudo que vai justamente analisar e definir o que a gente entende que está sendo a ambição climática de cada um desses países. E já posso adiantar que a ambição climática está bem aquém do que a gente precisa. E aí eu trato isso também porque eu acho que é importante também retomar um pouco o perfil de emissões do Brasil. O Brasil, cada país tem um perfil de emissões, tem um setor que emite mais gases de efeito estufa. O Brasil, diferente assim, da maioria dos países, o principal setor de emissões não é a energia, que energia geralmente envolve o uso, o consumo de gases, de combustíveis fósseis. Então, petróleo, gás, carvão mineral, que é isso que tem mais emissões mais intensas na atmosfera. O Brasil, diferente da maioria dos países, não tem a energia como principal fonte de emissões. A principal fonte de emissões do Brasil é justamente florestas. Na verdade, é uso da terra, mudança no uso da terra e florestas e silvicultura, que é basicamente assim... As florestas, os biomas brasileiros são os que mais poluem, e principalmente a Amazônia. Mas não são os biomas que poluem, é a atividade exploradora nesses biomas. Então, o desmatamento, as queimadas, atividades agropecuárias é o que mais gera as emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Então, esse é o setor, assim, que, no momento, assim, é um setor que, entre muitas aspas, é fácil de lidar, porque você só precisa parar com uma emissão super exploradora. Então, você só precisa parar com essas atividades que são super emissoras exploradoras. Mas é difícil porque é uma atividade que... A nossa economia é centralizada nisso, né? É uma economia exploradora e emissora. Mas, assim, comparando, assim, isso é uma redução de emissão que não leva tanta, assim, uma grande transição para por exemplo, outro modelo de energia, como muitos países têm que passar, que tem que sair completamente do modelo de combustíveis fósseis para uma energia renovável. O Brasil, ele tem uma matriz energética bem, entre aspas, limpa, não gosto muito desse termo limpa, mas uma matriz mais renovável do que muitos outros países. Então, assim, a nossa principal atividade que a gente tem que mexer é uma atividade, assim, que teoricamente é rápida de resolver. É só você ter mais controle e impedir essa destruição das florestas brasileiras. Mas, obviamente, assim, todos os países, eles têm que se adaptar ao clima que vai mudar. A gente vai ter que adaptar nossas economias, nossas energias para uma energia de baixo carbono, que é o que está sendo a mensagem internacional, que os países têm que entrar em economias de baixo carbono. E para isso tem que passar por um processo de transição energética, largar os combustíveis fósseis. E aí isso também está envolvendo... o Brasil também está passando, assim, por projetos e políticas que visam tratar disso. Que, por exemplo, a gente agora está com o projeto do Ministério da Fazenda de transformação ecológica,
que é tentar dar uma nova pegada econômica, mas tudo ainda está na fase de projeto, na fase assim, de consulta pública, ainda nada está sendo aplicado efetivamente, que é um processo assim, que demora, sim, mas se pensar que se foi uma promessa de governo que desde 2023 a gente já deveria estar implementando e muita coisa só se planeja implementar a partir de 2025, a gente fica meio angustiado querendo que sejam projetos que sejam implementados logo. Também está em discussão um plano de transição energética, está também em discussão o plano clima, agora, de reforma de um plano clima, porque isso está muito relacionado também com a Convenção de Clima Internacional da ONU, porque os países que assinaram o Acordo de Paris, eles têm que passar por, como eu falei, eles têm que apresentar uma contribuição nacionalmente determinada, que é meio que um plano dizendo, olha, eu vou reduzir tanto das minhas emissões, fazendo isso, isso e isso, e isso a cada 5 anos passa por uma atualização. E agora, o próximo ano, por isso que a COP30 também está sendo super badalada, que 2025 vai ser o ano que todos os países que assinaram o Acordo de Paris têm que apresentar metas atualizadas de redução de emissão. De redução de emissão. Então, e teoricamente mais ambiciosas no sentido assim, tem que reduzir mais, tem que passar por fazer uma transição mais intensa. Então, até fevereiro do ano que vem, de 2025, os países têm que mandar novas metas. E aí, a gente, na COP25, vai ter uma discussão sobre e aí, como é que estão essas metas? Vai funcionar, não vai funcionar? Como é que a gente tá? Qual o caminho que a gente está seguindo? E, com isso, o Brasil, internamente, está passando por um processo não só de revisão da sua NDC, mas também de revisão da sua política climática, da política de mitigação das mudanças climáticas, política de adaptação, que não eram, assim, mexidas desde que foi apresentada a Política Nacional de Mudanças Climáticas, foi apresentada em 2009. E aí, com ela, trazia, assim, cada setor da economia teria que trazer um plano setorial para lidar especificamente, e aí alguns setores. O setorial que mais, assim, avançou foi a parte da agricultura, agropecuária, que já tem 2 planos, com suas críticas, mas que está avançando, e outros ficaram muito parados. Então, a gente está num processo, assim, de retomada, de revisão e retomada desse plano clima, que também está passando por um processo de consulta pública, e que a ideia é que até o final desse ano ele seja apresentado na COP e até o início do ano que vem ele seja aprovado. Então, a gente está vendo isso, mas ainda são discussões que tem uma discussão aberta ao público agora. Acho que ainda está aberto o plano clima participativo, que você entra no site do governo e você pode votar em propostas que as próprias pessoas, assim, pessoa comum, mandou uma proposta, assim, do que eu acho que tem que estar na política climática do Brasil, e você pode votar e dizer, eu concordo com isso, e você pode comentar também, dizer o que concorda, o que discorda, mas ainda fica a dúvida como é que isso vai ser incluído no plano clima final. Outra coisa que o Brasil também está se apresentando muito agora, e que tá uma pegada, assim, meio transsetorial, é que no início do ano passado, se não me engano, eu sei que no ano passado, mas eu não lembro exatamente, o Lula e o Alckmin, eles lançaram como é que é o nome? Eles lançaram uma peça de opinião não sei se em algum jornal, não lembro qual era, e também fizeram um lançamento de uma ideia de neo-industrialização para o Brasil, de colocar o Brasil sair do processo de desindustrialização que a gente está passando, né, de diminuição de décadas, e colocar a indústria de novo e avançar a indústria no Brasil, mas que seja uma indústria mais tecnológica, mas também preocupada com o meio ambiente. E aí, uma indústria descarbonizada faz parte desse processo de neoindustrialização, que agora, nesse ano, eles lançaram também a Nova Indústria Brasil, que é essa política industrial que vai incentivar a indústria com uma preocupação ambiental. Mas, então, assim, tem projetos, mas existem projetos, assim, cada ministério também está trazendo seu projeto com preocupação climática. A gente fez uma análise sobre isso, assim, que tem muita ideia, tem muito projeto e muita coisa para ser implementada, mas é isso, a gente não sabe como vai ser implementado e não está tendo muito diálogo entre os ministérios. Cada um está meio que trazendo seu projeto. E aí, como é que isso vai se encaixar? Como é que isso vai combinar? Tá no mesmo parâmetro? Como é que a gente vai fazer? Ainda não tem essa discussão. A ideia é que o plano clima seja esse geralzão que vai criar uma base para esses projetos e alinhá-los, mas a gente ainda a ver ainda.
Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site prêmiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! E aí você falou, Fagner, da autoridade climática, por exemplo. O governo Lula tinha tentado, se eu não me engano, umas 3 vezes aí, desde que assumiu, né, ter feito a criação da autoridade climática com o Congresso. O Congresso barrou a partir da bancada do agro, ou seja, a gente está falando de lobby do agronegócio, e parece que agora vai avançar, né, por causa das queimadas. Acho que o projeto agora está mais negociado para avançar, mas já tem Arthur Lira dizendo que a indicação tem que ser alguém, perfil não ideológico, né? Ou seja, alguém de direito. Botar o Ricardo Salles lá, né? Enfim, então também entra essas questões, a gente está falando, e aí as críticas que a gente tem feito muito ao governo Lula 3, principalmente no quesito ambiental, de combate às mudanças climáticas e tudo mais, vem muito ao encontro de ser um governo que ainda trata o agronegócio de uma maneira muito permissiva, né? E aí, no momento atual, no estágio atual do planeta, é difícil você conseguir apagar um incêndio e sentar para negociar dando bilhões do plano safra para os grandes empresários do agro. Então, assim, essa forma de política que o governo Lula faz, que não é novidade, já tinha feito nos governos Lula 1 e 2, hoje, para funcionar, é mais difícil, porque a questão climática está muito patente, né? Então é uma crítica que a gente faz. É difícil de você salvar o planeta negociando desse jeito com o agronegócio. É muito difícil. Eu diria que é impossível, mas enfim, é o que o governo tenta fazer. E aí, enfim, a tendência é ter mais queimada do que qualquer outra coisa. Você quer complementar? E sabe o que eu acho que é mais delicado também? Porque além de todas as ações, obviamente, que a gente sabe que precisam ser feitas, a gente tem aí inclusive uma disputa retórica, né? Uma disputa da palavra que virou moda dos últimos anos para cá, né? Que é a tal da narrativa, né? Porque até mesmo quando a gente fala sobre, por exemplo, sobre salvar o planeta, né? Isso não dá muita urgência do que a gente está falando. Assim, a gente não está falando de salvar um lugar idílico. A gente está falando de salvar a nós mesmos. É o único lugar onde que é possível que a gente viva, né? Até que prove o contrário. Até que alguém descubra que é possível ter vida humana em outro lugar, a gente só tem esse. E mesmo quando descobrirem, muito provavelmente a maioria não vai para lá, só vai para lá os super ricos. Aqueles que destruíram aqui são eles que vão fugir daqui. A gente vai ficar com o que restou. Né? Então, até mesmo essa disputa de narrativa, né, ela é delicada, porque a gente não está falando de salvar o planeta, cara. A gente está falando de salvar a nós mesmos, né, a nossa vida. E a classe trabalhadora primeiro. E é uma questão, e ainda assim é uma questão extremamente delicada. Porque há pelo menos 4 anos que a gente vem utilizando esse discurso de que a gente precisa se salvar, porque a gente viveu uma pandemia, né? E a gente falava, cara, olha só, a gente tem que se cuidar, porque, né, senão vai morrer mais gente do que deve. E nem isso foi suficiente para poder a gente ganhar corações e mentes sobre a importância do cuidado, né? Sobre a importância do cuidado comum. Não é só o cuidado comigo mesmo, mas é o cuidado geral, é o cuidado do ambiente que a gente vive. A gente está vivendo um momento muito delicado, eu diria, assim, muito, muito, muito delicado. A única coisa que eu posso imaginar, assim, que eu posso crer, que me mantém, é que eu quero não crer que a humanidade, que o ser humano não vai se entregar bovinamente ao seu próprio sacrifício. E a situação vai piorar de tal forma que vai ser inevitável que surja movimentos anticapitalistas, que seja, deem o nome que querem dar, revolucionários, o nome que quiserem dar, em vários lugares do mundo,
E vai ter luta, assim, e vai fazer com que tenha minimamente luta para que a gente não caminhe bovinamente rumo à destruição. É a única coisa que me mantém em pé, na verdade. É a única coisa que faz com que eu levante da cama e vá trabalhar todo dia. Porque também, se eu não acreditar nisso, é melhor eu ficar na cama até chegar ao final. Né? Então, é bem por aí. Pegando o gancho aqui da fala do Caio, né, dos bilhões pro agro e tal, temos um governo que sempre tá à frente de muitas contradições mesmo, porque para conseguir manter uma viabilidade popular mínima precisa fazer a economia crescer, né, e incluir as massas que não estão incluídas, né, que precisam melhorar sua renda, seu acesso ao consumo básico, etc. Mas para fazer isso no curto prazo precisa fomentar a economia que está aí, né? Da economia capitalista, agrodependente, poluidora, etc. Então, como é que o grupo de pesquisa, né, trabalha assim, dentro da necessidade de uma outra economia, de um novo modo de produção, mas considerando que não faremos a revolução no curto prazo, nem no médio, então que tipo de medidas, né, que tipo de desenvolvimento econômico a gente deve perseguir para tanto incluir as massas que precisam ser incluídas em termos de acesso não só ao básico, né, o básico no sentido amplo, né, não só a ração de calorias necessárias para sobreviver, mas para ter uma vida digna e, ao mesmo tempo, a gente não piorar o que já está ruim na área climática. Pois é, essa é uma grande pergunta também, e é algo que a gente discute muito na plataforma e em outros ambientes também, que é de não aceitar falsas soluções para a mudança climática. Esse é um grande mote que a gente tem. E falsas soluções estão em qualquer lugar. É muito fácil alguém aparecer e falar, eu tenho uma solução aqui para mudança climática, eu vou comprar o carbono que eu estou emitindo e é isso. Como você vai fazer isso? Isso é uma falsa solução. Tem muita essa discussão. Então, quando a gente está falando também que a gente tem que... As economias têm que transicionar, tem que ser economias de baixo carbono, economias que lidem com essa... que emitam menos, que tenham essa preocupação e que mitiguem as mudanças do clima, a gente tem que pensar também o que isso vai significar. Vai ser mudanças reais econômicas que a gente precisa passar ou não? Porque tá sendo muito assim, tem vários projetos aí que estão dizendo que reduzem sua pegada de carbono, eu compro o carbono que você emite e tal, sendo que, assim, são falsas soluções. Tem também, tá tendo uma discussão muito forte agora em nível internacional, né, eu trago muito internacional porque é a parte que eu estudo mais, essas convenções de clima, o que está sendo discutido, que agora, porque o principal objetivo do Acordo de Paris é você limitar o aquecimento da temperatura do planeta até 2100, limitar esse aquecimento entre... não deixar passar de 2 graus Celsius, mas o ideal é que não passe de 1,5 graus. Esse é o principal objetivo do Acordo de Paris. E a partir disso, cada país vai dizendo, eu vou reduzir minhas emissões em X para conseguir chegar nesse nível e tal, não sei o quê. E aí agora, mas a grande discussão que tá tendo é, a gente não precisa só disso, mas a gente precisa de emissões líquidas zero até 2050. Tá sendo o grande mote. Só que aí quando você vai parar pra pensar o que é emissões líquidas? Emissões brutas é o seguinte, é o tanto que eu emiti. O país, sei lá, emitiu em números bem baixos, assim, 100 mil toneladas de carbono. É isso que ele emitiu, essa é a emissão bruta. Mas o país ele emitiu isso, só que por algum processo de compensação, por exemplo, o mercado de carbono, eu comprei, tem uma floresta em pé que ela ajuda no processo de capturar carbono. Eu comprei uma área dessa floresta. Sei lá. E essa área da floresta, ela capturou, vamos dizer, 5 mil toneladas de carbono. Então, dos que eu falei, agora não lembro se eu falei 100 mil. 100 mil. Dos 100 mil que eu emiti, eu comprei essa área que captura o carbono de 5 mil, então vou ter 95 mil que eu emiti. Essas são as minhas emissões líquidas. Então, acaba que você... emissões líquidas não levam a um processo assim de eu vou reduzir as emissões nessa minha indústria, eu vou controlar. Na verdade, assim, eu vou emitir tudo isso, mas eu compro o crédito depois. É o que muita gente chama assim de permissão para poluir, porque você compra um créditozinho e fala, reduzir é isso.
E aí, quando você pensa que uma grande chamada, assim, dos países, da ONU, dessa Convenção de Clima, é você, em 2050, ter emissões líquidas zero, isso é uma falsa solução. Isso não vai levar a um... Significa que a Europa e os Estados Unidos podem continuar poluindo do vão jeito que estão e comprar uma floresta no Congo, no Brasil. No Congo, no Brasil, exatamente. E agora também teve um grande processo de denúncia muito interessante do joio do trigo, no podcast Prato Cheio, de como existem agora alguns projetos, assim, de redução de emissões, de compra de crédito de carbono e tal, em regiões de terras indígenas e quilombolas na Amazônia. Então, assim, fica uma discussão, assim, as terras que, por exemplo, o agronegócio e a mineração não conseguiram alcançar, elas agora podem alcançar, elas podem ser alcançadas pela compensação, pelo mercado financeiro. Então, e qual vai ser o impacto para essas populações? Isso, tipo, vai ser um processo que vai ser feito de maneira justa, que vão ser tratadas de igual para igual? Esse podcast, a matéria, né, do joio do trigo, demonstrou que não, que é um processo super suspeito, assim, complicado, que não é totalmente aberto com as comunidades. Tem uma comunidade quilombola no Pará que assinou um contrato com esse... eu esqueci o nome da empresa, mas assinou um contrato com essa empresa de compra de emissões, de gestão. E nesse contrato eles assinaram que 80% da terra deles vai ficar parada para poder servir como compensação de carbono por 30, 40 anos. 80% da terra deles eles não vão conseguir usar. Tipo, uma geração que não vai conseguir usar a terra porque vai servir como compensação da Apple, que vai comprar o crédito para reduzir suas emissões. Reduzir entre muitas aspas. Então, assim... é muito complicado. E a gente tem que ficar muito atento nessa narrativa, né? Porque é uma narrativa até... não sei se é institucional, mas é uma narrativa que está sendo tratada assim... Sim. Está sendo tratada como senso comum que a gente tem que lidar, sendo que não. A gente tem que olhar para essas coisas de uma maneira crítica. A gente tem que realmente trabalhar em formas justas e inclusivas. Assim, só de pensar em uma economia, em valorizar na compra de alimentos agroecológicos, orgânicos. Isso já é uma medida climática também. Porque são uma forma de ligação, de atividade com a terra, de uso e manejo da terra muito mais justo, sustentável e preocupado do que o agronegócio cheio de agrotóxico. Então, é isso. A gente tem que ficar... até com quem a gente concorda que tem esse problema das mudanças climáticas, a gente tem que ainda ficar nesses debates, ficar nessas discussões para não ser mais uma forma, assim, de intensificar problemas. Porque é isso, as mudanças climáticas, elas intensificam os problemas e as soluções para essa mudança do clima não podem aumentar ainda mais a desigualdade, aumentar ainda mais as injustiças sociais. Não pode intensificar esse ambiente, esse sistema injusto que a gente tem, só que com uma roupagem verde, porque a gente está preocupado com o clima. É, o capitalismo verde, né? Pois é. Maria, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece bastante, a gente conseguiu aí abordar um pouco a partir dos eventos que a gente tem visto aí, das queimadas, acho que a gente conseguiu dar um apanhado sobre o atual estágio do Brasil, principalmente, na questão climática, que é uma questão que nos aflige, que é uma questão que deveria ser prioritária, e a gente sabe que nem sempre é. Então, obrigado pela sua presença. Deixa seu recado final. Valeu aí por ter conseguido aí um espacinho na sua agenda para falar com a gente. Gente, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Muito legal conversar com vocês, e eu espero que tenha dado para entender como, assim, essa questão das queimadas não é só uma coisa específica, tá tudo ligado a um clima maior, e que o clima também não é só uma questão ambiental apenas, tá tudo ligado com o nosso modelo de produção, de economia, com a sociedade que a gente vive. Então é isso, obrigada pelo convite, e por favor, fiquem de olho também na plataforma socioambiental do BRICS Policy Center. A gente tem um site que é bricspolicycenter.org.br, que é lá que vai sair os nossos estudos, e a gente tá com esse estudo sobre a ambição climática dos países BRICS, que vai lançar logo logo, e aí fiquem ligados também no Instagram, @plataforma socioambiental, tudo junto. Fagner, boa tarde, obrigado aí também por ter conseguido um espacinho aí na sua agenda laboral. Até semana que vem. Obrigado, eu que agradeço o convite, a Maria,
por ter vindo bater esse papo com a gente. Estou aqui no meio do meu almoço, do trabalho, participando, mas faz parte, né? Nem sempre as coisas funcionam da maneira como a gente planeja. E aí eu recentemente li uma frase que tem muito a ver com o que a gente está debatendo, né? E também a ver com o que a gente está falando agora, né? Que é sobre o futuro, né? Sobre futuro, sobre ansiedade. Todo esse tema que a gente está falando, que a gente está tratando aqui, ele gera uma insegurança e ou pelo menos deveria gerar, né? Eu acho que gera na gente, mas deveria gerar globalmente, né? Uma insegurança e uma ansiedade absurda, né? Eu vi uma frase que fala sobre isso, né? Que a gente não pode tentar projetar o futuro porque ele ainda não ocorreu. E a gente querer predizê-lo é fonte de ansiedade, e a ansiedade gera sofrimento. Eu acho que no que tange essa questão ambiental, a questão climática, a gente deveria sim pensar no futuro, independente da ansiedade, independente do sofrimento momentâneo que gere esse pensamento, porque se a gente não pensar, a ansiedade pode até ser que diminua no futuro, mas o sofrimento vai ser muito maior. Então, é isso. Fica esse pensamento, essa conversa que acho que é muito importante, a gente precisa repetir cada vez mais, porque é o nosso futuro que está em jogo, né? Os Elon Musk da vida, essa turma está tudo com a barriga cheia, com a vida ganha. Os bunkers já feitos. No dia que der merda para a gente aqui, eles tudo vão ter um lugar seguro para correr e poder viver minimamente, né? A gente não. A gente, o que vai nos restar, quem sabe, com alguma sorte, virar um refugiado climático, né? O pior é a morte mesmo. Luara, boa tarde, obrigado, até semana que vem. Boa tarde, Caio, Fagner, Daniel. Boa tarde, obrigada, Maria Beatriz, por essa conversa. Eu acho que as provocações do Fagner, elas são muito necessárias, mas a gente conseguiu, apesar de todo esse tom, né, da ansiedade climática, que já é uma realidade para a nossa geração, acho que conseguiu dar uma linha de esperança pelo que a gente ainda pode fazer. Né? Acho que a Maria trouxe muito bem isso. Eu gosto de pensar dessa forma, porque a outra alternativa, né, é dizer que a gente não pode fazer nada e aceitar, como diz o Fagner, né, bovinamente. Então, acho que há muito tempo, e tenho falado isso aqui, é o grande desafio da nossa geração, a questão ambiental, a agenda ambiental é o grande desafio da nossa geração. E há muito tempo deixou de ser uma pauta restrita ao que lá em Minas a gente chama de tilelê, né? O pessoal fala assim, é coisa de hippie, jardinagem, de grilo, abraçar árvore. Não, é uma questão de sobrevivência, é uma questão ambiental. A questão ambiental, ela é uma questão econômica, né? Como a Maria trouxe, é transversal e tal, mas é sobretudo uma questão política, porque vai demandar da gente uma ação coletiva de organização. E aí, quando eu trago o termo de organização popular, né, mais até do que da sociedade civil, como se diz ali, popular, porque nós, classe trabalhadora, somos os mais, né, da classe trabalhadora, somos os mais atingidos por isso. O Brasil, como um país que se diz, né, de economia emergente e tal, que a gente está dizendo, o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país onde a devastação climática impacta, sobretudo, a população pobre, negra, periférica. E aí, se a gente falar da pobreza, né, a feminização da pobreza, por exemplo, no agronegócio, isso ainda fica muito mais visível sobre mulheres e meninas. Então, é uma questão de sobrevivência, e a questão de sobrevivência é tratada também, ou talvez principalmente, no âmbito político, não só institucional, por isso que eu sempre estou falando de organização aqui, de mobilização. Acho que a gente conseguiu pautar aí boa parte, né, do que pode ser feito, do que pode ser pensado para direcionar as nossas ações da melhor forma possível. Temos aí plataformas como a do BRICS, temos outras plataformas, citamos aqui iniciativas, então espero que a gente possa conjuntamente pensar cada vez mais em como enfrentar isso de uma forma unida, né, de uma forma coletiva. É isso. Daniel, até semana que vem. Né? É sempre importante discutir esse tema e discutir em vários níveis, né? Como é que isso afeta de forma transversal, né? Tava conversando sobre antes de vir para cá. Também o tal do Gustavo Lima, ele tá em um polvo, né, de merda, né? Onde ele bota a mão tem alguma cagada. Ele também o Neymar da música. Neymar da música, faz propaganda de resort, né? Essa aqui é a coisa menos sustentável que resort. A gente, 2024, tem no litoral brasileiro, sobretudo no Nordeste,
quase todas as prefeituras, né, de municípios litorâneos e governos de estado dando incentivo fiscal para a implantação de resort. Sim. Né? E o Neymar do futebol também tem dedo aí em investimento em resort. Né? Você chega, desmata uma área, ocupa a praia, desarticula a economia local, inviabiliza o modo de vida tradicional e não gera emprego. Né? Porque eles trazem a mão de obra especializada toda de fora. Tem cidade fluminense cujo governo é de esquerda querendo fazer resort também. Quer fazer porto também. Enfim. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Vai ter mais um programa antes da eleição. A gente vai tentar fazer um apanhado legal aí do que virá para a Festa da Democracia. E a gente espera vocês também lá na live da apuração, tá? Forte Amplexo, até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.